Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, meu nome é Stephanie Coelho e hoje vou falar um pouco para vocês a respeito de motivação organizacional. Bem, todos nós conhecemos a Apple e o Google, não é mesmo? Segundo a lista anual da revista Fortune, a Apple e o Google são as duas empresas mais admiradas do mundo. Temos vários motivos para isso, mas aqui eu quero abordar com vocês hoje, principalmente, o porquê motivar os outros. Trouxe a Apple e o Google como um exemplo disso. A Apple e o Google investem muito em seus funcionários. Eles são muito reconhecidos pela forma como eles investem em seus funcionários, como eles investem no ambiente de trabalho, como eles apoiam seus funcionários, entendem as necessidades dos funcionários e como eles fazem para ter um ambiente tão agradável e com tanta diversidade, porque um dos principais desafios atuais é conseguir conciliar essa diversidade, que ela é tão construtiva, mas que pode gerar muito conflito dentro das empresas, que é a diversidade geracional, a diversidade de pensamentos, a diversidade de repertórios das pessoas dentro de uma empresa. Os elementos que contribuem, como eu acabei de dizer para vocês, então, são a valorização desses funcionários, o investimento desses funcionários, da formação deles, a implementação de tecnologia. A Apple não só produz tecnologia para vender, mas também tem muita tecnologia de ponta, assim como o Google tem muita tecnologia de ponta dentro da empresa para auxiliar nos processos organizacionais, auxiliar na comunicação entre os grupos, auxiliar na comunicação entre as equipes, para auxiliar também que as pessoas se vinculem, se conheçam, estabeleçam vínculos e laços, que é muito importante para que a gente tenha equipes bem-sucedidas. Outro ponto importante é a conduta ética dessas empresas. Algumas empresas muito reconhecidas no passado, como a Dell e de outras, também vamos falar aqui sobre empresas de roupas, por exemplo, a Zara, perderam muito reconhecimento recentemente devido a condutas antiéticas. Porque as pessoas atualmente estão muito exigentes, os consumidores eles estão muito exigentes. Eles não levam só em consideração o produto em si, mas os valores da empresa. Eles levam em consideração os meios que são realizados no processo de produção até chegar o produto em sua casa. São estabelecidas relações quase pessoais hoje em dia entre um consumidor e uma empresa. Então é muito importante que essa empresa não esteja vinculada a atitudes antiéticas. Caso contrário, ela vai perder muito reconhecimento e muitos potenciais clientes e clientes antigos devido a essa conduta. Podemos dizer, então, que o fator visionário dessas marcas foi a compreensão de como as relações organizacionais se estabeleciam e também de estabelecer formas para gerir os problemas recorrentes no cotidiano, através da aplicação de ferramentas do comportamento organizacional. Problemas esses que eu acabei de citar para vocês, como, por exemplo, a grande diversidade de pessoas dentro de uma empresa. Essa diversidade é maravilhosa, mas ela também pode gerar conflitos, que são normais. O comportamento organizacional pode ser uma importante ferramenta de gestão na medida em que compreende sistematicamente a forma como as pessoas agem nas organizações. A partir disso, utilizar tal conhecimento para moldar parcialmente comportamentos individuais e coletivos. Então, quando a gente compreende isso, é possível criar estratégias para potencializar as ações que as pessoas vão tomar para chegar ao resultado da organização, analisando o que já foi reforçado anteriormente no comportamento daquele indivíduo e tentando reproduzir novamente. Então vamos lá, como eu acabei de falar para vocês. Temos muitas pessoas diferentes dentro de uma empresa, certo? Então é preciso que a gente conheça o que motiva cada indivíduo. Eles são diferentes entre si, então eles têm necessidades diferentes, eles têm objetivos diferentes, valores diferentes. Então, conhecendo o seu funcionário através
de um bom trabalho de RH, através de feedbacks, através de processos e realizações de atividades externas, conhecendo ele como um indivíduo mesmo, não apenas como um número. Vocês vão conseguir estabelecer vínculos, relações muito mais satisfatórias, e isso vai contribuir exponencialmente na produtividade da empresa. Bem, é um ciclo, certo? Quando a gente conhece as necessidades dos indivíduos, a gente pode atuar aqui, nos estímulos e nos incentivos. Isso vai atenuar ou aumentar a tensão. Essa tensão vai gerar um comportamento ou uma ação desse indivíduo, ou desses indivíduos, que pode gerar satisfação ou frustração, tanto para a empresa quanto para o indivíduo. E isso vai modificar o ambiente organizacional, isso vai modificar o equilíbrio interno. E assim, sucessivamente. Então, onde que a gente entra? A gente entra aqui, no estímulo ou incentivo, para atender às necessidades. Bem, é necessário, então, a gente levar em consideração vários níveis de análise. O nível de análise individual, o nível de análise grupal, intergrupal, entre organizações, para a gente poder entender aonde atuar, certo? Aonde que a gente vai controlar. Porque o comportamento organizacional, ele descreve esses comportamentos, compreende esses comportamentos, prevê alguns e tenta controlar parcialmente outros, certo? Então, a gente vai atuar nas pessoas, a gente vai atuar na estrutura da organização, na tecnologia da organização e no ambiente organizacional, sucessivamente. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da teoria dos 4 impulsos. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, elaborou a teoria dos 4 impulsos da motivação. Segundo o professor Nitin Noria, o ser humano é guiado e motivado por 4 impulsos básicos. A teoria dos 4 impulsos afirma que todos temos o impulso de adquirir, vincular, aprender e defender, sendo os 3 primeiros inatos, universais e interdependentes. E o quarto, o de defender, é reativo e é desencadeado por ameaças. Ou seja, se você chegar na sua empresa e tiver uma pessoa sentada na sua cadeira, o impulso de defender vai ser desencadeado pela ameaça da pessoa estar sentada na sua cadeira. Poxa, quem que é essa pessoa que está sentada na sua cadeira? Você vai buscar tentar entender quem é essa pessoa. A principal recomendação da teoria dos 4 impulsos é garantir que os empregos e locais de trabalho proporcionem uma oportunidade equilibrada para que esses 4 impulsos sejam satisfeitos. Dessa forma, é importante considerar a pluralidade de relações entre os indivíduos, entre os grupos e as organizações, que resultam no comportamento organizacional, para assim observar as metas, considerando junto a isso o conjunto de forças que integra e modifica a natureza das relações. Agora vamos falar aqui algumas dicas para vocês sobre como que a gente pode atuar para motivar a equipe e os indivíduos. É muito importante que haja um investimento na comunicação organizacional, para que as pessoas elas possam estabelecer vínculos, para que as pessoas possam entender quais são as metas, elas possam ter acesso facilitado às metas, acesso facilitado aos valores da empresa, à identidade da empresa, para que elas possam ter ferramentas, enfim, de facilitação de comunicação, não só formal, mas informal também, que é importante dentro desse aspecto que a gente acabou de falar, do impulso de vinculação. Também é muito importante que o indivíduo ele se sinta valorizado dentro da empresa. Então, é preciso que ele seja tratado de forma igual, reconhecendo suas diferenças pessoais, mas tratado de forma igual, independente da sua hierarquia. É preciso também que sejam estabelecidas metas alcançáveis, porque você trabalhar levando em consideração que você nunca vai atingir a meta que foi colocada é muito frustrante. Investir em capacitações. Aqui, mais uma vez, a gente está falando de reconhecimento do funcionário. Reconhecer o potencial do funcionário.
reconhecer como ele pode ser importante para a empresa e como ele é único para a empresa. Passar feedbacks de quando o funcionário estiver fazendo algo correto ou não. Feedbacks da organização em relação aos aspectos organizacionais que estão dando certo ou não. É importante que haja essa comunicação entre as pessoas para a gente chegar num senso comum. Portanto, isso já entra aqui também no oferecer um ambiente agradável, certo? Porque um ambiente agradável não é só um ambiente com tecnologia, não é só um ambiente em que as pessoas têm acesso a recursos que facilite o dia a dia delas, mas também que haja uma boa interação. É preciso também realizar atividades extras e externas, para que as pessoas elas se conheçam mais, para que os indivíduos conheçam mais uns aos outros e os líderes conheçam os seus colaboradores. Dessa maneira, os funcionários vão se sentir mais empoderados, certo? Eu coloquei aqui, por fim, uma coisa muito importante, envolver a equipe nas decisões. A gente atualmente reconhece alguns perfis de líderes como perfis autocráticos, em que os líderes eles não participam muito, os funcionários, das suas decisões. Isso, por hora, pode ser interessante para algumas decisões, mas outras seriam muito mais interessantes se fossem participadas, porque dessa forma os funcionários eles iam se sentir mais fazendo parte da empresa, certo? É muito importante essa identificação do funcionário com a empresa, para que ele possa contribuir de fato. Então, ter uma equipe motivada precisa muita dedicação, tempo e vontade. O primeiro passo a ser dado é entender que a necessidade de manter a motivação no trabalho de sua empresa é sua e é constante. Ela não parte apenas do funcionário, certo? E ela não é uma coisa que é inata. Ela é uma coisa que tem que ser estimulada sempre, porque é um ciclo. As pessoas trabalham para conseguir dinheiro, é claro, mas é muito difícil apenas o incentivo financeiro garantir o melhor desempenho dos profissionais. O desempenho financeiro, quando ele falta, ele faz diferença, mas só ele não faz diferença também. Então é preciso investir além do financeiro. Buscar essas melhorias faz com que os colaboradores criem habilidades e comecem a fazer a diferença, como, por exemplo, o aumento da produtividade. Como eu disse, as equipes elas funcionam muito melhor do que os indivíduos em alguns contextos. E elas podem ser uma engrenagem fundamental aí para a produtividade da empresa. Ela favorece também a capacidade de agregar valor e de gerar confiança, proporcionando um ambiente saudável e positivo. Além do mais, trabalhar em equipe não é apenas trabalhar em conjunto, é preciso de compartilhamento. Os resultados nunca são alcançados apenas por uma pessoa, é preciso compartilhar com o outro para chegar ao objetivo final. É isso, eu espero tê-los ajudado. Até a próxima!